Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. É para perto? Eu tenho um ali, se quiser. É forte. A paz do Senhor, boa noite. O e-mail é o meu também. Se quiser, está aqui, ó. Em cima do sofá aqui na secretaria, o meu óculos está ali. Se quiser, posso pegar. Pega ali em cima do sofá o meu óculos para a Betânia, por gentileza. Em cima do sofá. Glória a Deus, irmãos. Antes da gente passar para a palavra aqui, o pastor Sérgio pediu para avisar. Ele era para estar aqui hoje, mas ele não conseguiu vir. Ele está buscando o Felipe, filho dele. Felipe só conseguiu embarcar agora, ele está voltando de São Paulo. Não, de São Paulo. Não é lá da Espanha, não. Então ele está agora lá, né, buscando. Então por isso que o pastor Sérgio não está aqui, tá, irmãos? Semana que vem ele está de volta. Ele pediu para avisar os irmãos aí que o nosso pastor semana que vem está de volta. Aqui no comando do culto da fé. Glória a Deus por esse encontro, por esse culto semanal que a gente tem aqui. Que a gente pode se reunir e estar juntos aqui diante de Deus em comunhão e em adoração. Se você a gente tem deixado aqui diante do altar como uma forma de demonstração diante de Deus pedidos. Alguns trazem fotos, botam chave de casa, carteira, crachá do trabalho, de modo que a gente apresente diante de Deus toda quarta-feira. É um compromisso nosso. Se você desejar colocar aqui também alguma coisa que está com você, se você quiser trazer de casa uma foto de alguém, algo que represente uma necessidade que nós temos diante de Deus. É pura e simplesmente para que nós possamos orar juntos toda quarta-feira, é um lembrete. E apresentar diante de Deus as nossas causas, amém? Então, esse é o nosso culto da fé, irmãos. É um culto que semanalmente a gente se reúne para que possamos aprender a desenvolver a nossa fé. Desenvolver a fé que Deus nos deu. Nós cremos no que a palavra diz. A palavra diz que nós já recebemos, quando Cristo ressuscitou, ao morrer e ressuscitar, Cristo já fez tudo por nós. Tudo que a gente precisa para viver, toda a força que nós precisamos para viver, toda a fé, né? A fé engloba tudo isso, né? A fé engloba a força que vem de Deus, a fé engloba a graça que vem de Deus, a fé engloba a determinação, a fé engloba a persistência no momento da tribulação, a fé também engloba a gente crer no impossível e o impossível acontecer, né? A fé, ela é tudo isso, ela abraça tudo isso. Então, o nosso culto de quarta-feira aqui é que a gente aprenda a, cada vez mais, desenvolver a nossa fé. Desenvolver a nossa fé. Então, não é algo que você e eu, né, você que às vezes vem e o pastor está ministrando, não é algo que você ainda não tem, que você ainda não acessou e que você precisa acessar. Não, não é isso. É simplesmente que todos nós, precisamos desenvolver a fé. Ela já está em você. A Bíblia fala que o nosso homem interior, o nosso espírito, a Bíblia fala que ele já está pronto, ele está pronto. Ou seja, a realidade espiritual que Deus tem para a gente já está pronta. E como que nós precisamos, como nós chegamos nessa realidade? Desenvolvendo a fé, exercitando a fé. Não é uma fé parada, uma fé passiva, não. Deus quer que nós desenvolvamos, aprendamos, exercitamos a fé no dia a dia. Amém? Então nós precisamos aprender a desenvolver a fé. Como é que a gente aprende? Pela palavra de Deus. Amém? Vamos ler Marcos 5, versículos 21. A gente vai ler uma boa parte aqui desse capítulo, beleza? Marcos 5, 21, vou começar a leitura agora. Vamos lá. Tendo Jesus, diz assim um título, né? O poder de Jesus sobre a doença e sobre a morte. Amém?
o poder de Jesus sobre a doença e sobre a morte. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se a seus pés e implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus. Uma pequena pausa. Enquanto você ouve, enquanto eu leio e ouço, é muito importante que a gente tente imaginar a cena, ok? As crianças, a criança, quando nós nascemos com uma habilidade inata que Deus nos deu. Todo ser humano nasce com uma habilidade que Deus deu para a gente, que é a capacidade da imaginação. Às vezes a gente despreza isso, irmãos, mas a criança nasce com a capacidade, fértil, com a imaginação fértil. E a fé também é a capacidade de você, ver com os olhos da fé. A sua capacidade de imaginação, a sua capacidade de ver o que está acontecendo e crer naquilo que você não consegue ver. Então, enquanto a gente lê aqui, procura desenvolver, a Thalita está aqui, pode nos falar isso, o poder da contação de histórias. Como contar uma historinha para uma criança ajuda a criança a aprender, ajuda ela a romper. Não é verdade, Thalita? Ele fez um curso agora. Então, Jesus contava histórias. Então, por que eu dei essa pausa aqui? Enquanto eu estiver lendo aqui, procure-se ver você na situação. Procure imaginar aquilo que você está lendo, de modo que a gente consiga enxergar com os olhos da fé. Então, chegou no versículo 23. E lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguiu e apertava Jesus. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastou tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorou. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava assim: se eu tão somente tocar no manto de Jesus, ficarei curada. 29. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em mim? Responderam os seus discípulos: Senhor, uma multidão se aglomera ao teu redor. E por que você pergunta quem me tocou? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. 34. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, e o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. 36. Esse é o versículo que nós vamos dar foco hoje aqui, nessa palavra. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Esse é o versículo que nós vamos trabalhar aqui, beleza? E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, gente chorando, se lamentando, em alta voz. Então, entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. 41. Tomou-a pela mão e disse: Talita, cumi, que significa: menina, eu ordeno que levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso deixou todos atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Bom, o título aqui dessa breve palavra que eu quero compartilhar com vocês é: tudo vai dar certo. Amém, irmãos? Amém. Tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Tudo vai dar certo. Na nossa vida, nós temos alguém que é soberano. Nós temos alguém que cuida de todas as áreas da nossa vida. Ele é soberano sobre todas as áreas da nossa vida. Essa é uma certeza que precisa trazer segurança ao nosso coração. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Aqui a gente vê nesse capítulo, nesse trecho desse capítulo, 3 grandes milagres. Um que a gente não leu, a gente só leu 2. Anteriormente, o início desse capítulo fala de um homem que foi possesso por demônios. Nesse mesmo capítulo aqui anterior, né? Anterior a esse que a gente leu. O homem foi possesso por demônios, ninguém conseguia segurar o homem. E Jesus livrou aquele homem da possessão demoníaca e transformou a vida daquele homem, de modo que todos ficaram espantados com aquilo que aconteceu. Em seguida, nós entramos nesse texto. Chega um dirigente da sinagoga, um líder religioso, alguém que tinha expressão na comunidade, falando: minha filha está morrendo, por favor, vai lá salvar ela, ora por ela. Jesus, no mesmo momento, responde a oração do homem, diz sim. No meio ele vai, uma grande multidão acompanha ele. E nesse caminho, até chegar na casa desse dirigente, a gente encontra uma história de uma outra mulher, que estava há 12 anos padecendo, como a gente leu, com uma hemorragia, não parava de jorrar sangue há 12 anos, totalmente desesperançada, gastou todo o seu dinheiro, como a gente leu, e ao invés de melhorar, piorou. Totalmente desesperançada, soube que Jesus estava passando, pensou: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Se enfiou no meio da multidão, venceu um monte de limites, venceu um monte de incredulidade, venceu um monte de preconceitos, que não é dela que eu quero falar aqui hoje, mas ela venceu, tocou no manto e foi curada. E no final, então, uma possessão demoníaca, depois uma cura de um milagre impossível, quase impossível, só Deus podia fazer, Jesus curou. Para terminar o capítulo, a morte, que é o maior inimigo de todos, né? Quem pode vencer a morte? Ninguém. A gente vê pessoas de grande expressão financeira, com muito dinheiro, mas morrendo no hospital porque não tem dinheiro, não existe dinheiro que consegue comprar vida. Não é verdade? O dinheiro pode ajudar a gente a ter um pouco mais de saúde, mas quando chega a hora de morrer não adianta. A morte não escolhe rico, não escolhe pobre, não escolhe pastor, não escolhe quem é membro. A morte chega e não tem como. Da mesma forma que chegou para o dirigente da sinagoga, pode chegar não adianta, não escolhe posição social. E ele vence no final a morte. Uma possessão, uma cura milagrosa de uma doença e a morte. Então, isso mostra para a gente, em primeiro lugar, como diz no texto, tudo vai dar certo, é que não existe situação impossível para o nosso Deus. É muito importante a gente se agarrar nessa expressão, porque Jesus mesmo disse assim: quando o Filho do Homem voltar, ou seja, quando ele voltar
quando a gente não sabe ainda quando, Jesus faz uma pergunta assim para quem está lá: será que ele vai encontrar na terra alguém que tenha fé? Engraçado que Jesus não fala assim, quando eu voltar, eu vou encontrar alguém que ora. Não, Jesus é específico, eu vou encontrar fé no mundo. Por quê? A fé em Cristo, a fé em Deus, cada vez mais se esgota. Cada vez mais ela vai se acabando. Então, nós precisamos, diante desse contexto que eu falei aqui, possessão, cura, crer que nós cremos num Deus, e nós temos um Deus que ele é poderoso para reverter qualquer situação. Tanto possessão, quanto doença, quanto a morte. Ele é poderoso. Essa deve ser a sustentação da nossa fé. Nós cremos num Deus que faz milagres. Não podemos ser vencidos pela incredulidade. E esse é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Jesus que fez todos esses milagres é o mesmo Jesus que está vivo hoje. É o mesmo Jesus que habita em nós através do seu Espírito hoje. Então, irmãos, o foco que eu quero falar com vocês aqui nessa palavra é nesse trechinho em que Jesus fala para o Jairo. Jairo, quando ouviu Jesus falar assim, vamos lá, eu vou com você. Quando Jairo ouviu isso, acendeu uma esperança no coração dele. Vamos embora logo, antes que minha filha morra. Então, no momento que ele vai para casa, acontece aquela situação daquela mulher ali. E chega o pessoal e fala, acabou, irmão, esquece, tua filha morreu. Então eu quero fazer esse foco que Jesus fala assim nessas palavras, não tenha medo. E essa palavrinha aqui, não tenha medo, esse medo que Jesus está falando aqui, o significado dessa palavra é simplesmente aterrorizados e espanto. Uma situação de medo é uma situação em que nós perdemos a nossa esperança. A situação de medo e de espanto é uma situação que a gente fala, acabou, não tem mais jeito. E às vezes as situações que acontecem na nossa vida, de provações, de situações ruins que ocorrem com a gente, vêm de fato para desafiar a fé que nós temos, para ver como nós vamos responder àquela situação. Eu gosto muito de uma carta que Pedro escreveu, que ele fala assim, Pedro, a primeira carta dele, capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu não vou lembrar exatamente, mas Pedro fala mais ou menos assim. É necessário que vocês passem momentaneamente por essas tribulações que vocês estão passando. Pedro fala assim, caramba, será que Deus quer que eu passe por problemas? Sim, é o propósito de Deus. Pedro fala assim, é necessário que momentaneamente vocês passem e vocês sejam entristecidos, olha isso, por certas provações. Caramba, mas por quê? Aí Pedro fala assim, porque a fé que vocês têm, ela vale mais do que ouro. Olha a comparação que Pedro faz. A fé que vocês têm, aí a Bíblia fala isso para mim, e eu falo isso para vocês, e Deus fala isso para a gente hoje, e o Espírito Santo nos traz as memórias hoje. A fé que nós temos, a fé em Deus, a fé, a esperança do Evangelho, vale mais do que ouro. Irmão, hoje, eu não sei, no mercado financeiro, mas se não é aquilo que vale mais, ou aquilo que menos perde o valor, o ouro, eu sei que é um dos bens que menos perde valor. Eu não sei se é o mais valorizado, mas eu sei que o ouro é um dos bens que menos desvaloriza. Então a gente pode dizer que o ouro hoje, uma pessoa que tem investimento em ouro, ele está garantido para toda a vida. E quando ele faz essa comparação, é para que eu e você tenhamos no nosso coração a certeza que, independente da situação que a gente está passando, independente da tristeza que a gente está enfrentando, da situação no lar, da situação financeira, da situação de doença, nós temos um bem que Deus nos deu, que vale mais do que qualquer riqueza desse mundo, que é a fé. Que é a fé. A gente já falou aqui algum tempo atrás, nós vivemos por meio da fé. A fé em Cristo é o que move a nossa vida, a gente vive através dessa fé. E aí Pedro continua falando assim, porém essa fé precisa ser provada. Essa fé que nós temos, que vale mais do que ouro,
são as provações e os problemas e as tristezas que provam a nossa fé, que fazem ela cada vez ficar mais forte. Então, o que a gente aprende com isso? Que às vezes ter fé não é alcançar aquilo que a gente quer. Também faz parte. Quando a gente ora por um milagre, quando a gente crê que Deus pode fazer aquele milagre, e que esse milagre acontece, isso que nem aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma incapacidade, estava desesperançada, mas ela tinha uma esperança. Se eu tocar no manto dele, não preciso nem tocar nele, eu vou ser curada. Aquilo é fé? É. E o que aconteceu com ela? Ela alcançou a bênção que ela queria. Ela alcançou o que ela esperava. Ela teve a sua necessidade e o seu sofrimento transformados. E ali ela foi completamente mudada. A vida dela mudou completamente, porque ela foi reinserida na sociedade. Aí eu não vou entrar nesse aspecto. Ou seja, a fé também é aquele poder que nos faz alcançar a bênção que nós queremos, mas a fé também é a força que nós teremos para enfrentar a provação. A fé também é a força que, quando vier essas vozes, que nem foram as pessoas que chegaram para Jairo, né? Esquece, tua filha já morreu. A fé é a que vai nos sustentar para falar assim, não, essa não é a voz que eu vou ouvir. Essa é a voz que eu não vou ficar atemorizado, não vou deixar ficar aterrorizado. Lembre-se, a Bíblia fala assim, não andem, já falei isso várias vezes, eu vou falar de novo, porque isso aqui é para mim. A Bíblia fala que nós não devemos andar ansiosos. Andar ansioso significa viver preocupado, viver sempre aterrorizado, viver sempre espantado. A gente pode passar por um momento de terror, a gente pode passar por um momento de ansiedade, mas isso não pode ser uma constante na nossa vida. A nossa fé precisa vencer aquele desafio. Qual o desafio? Não é nem de repente a situação, né? Porque a gente às vezes, eu estou passando por uma situação, numa determinada área, que parece que ela não muda. Ela dá uma aliviada, daqui a pouco ela vem de novo. E aí ela vem às vezes mais forte. Falei, caramba, mas deu uma aliviada, voltou de novo, quando isso vai acabar? Mas a fé, o que ela faz? Ela me faz crer que isso vai acabar, que Deus vai fazer, mas a fé também me faz crer que ainda não acabou, mas eu vou continuar crendo, mas eu não vou deixar me atemorizar por ela. Isso é a fé. Isso é permanecer crendo, ainda que o terror venha, ainda que a ansiedade venha. Então, se você está passando por um momento contínuo de terror e espanto, acalma o teu coração, vai passar. Mas hoje o que Deus fala para mim, o que Deus fala para nós, o que o Espírito Santo ministra é, não tenha medo, creia somente, que é o que Jesus falou, amém? Então, todos nós passamos por esse momento de crise. A morte é o fim de tudo, é a desesperança, são as piores notícias. E eu quero, muitas vezes somos aterrorizados pelas situações, doença, conforme eu falei, e a nossa fé é desafiada. A fé, ela é uma esperança viva. A fé é uma esperança viva. Eu gosto muito quando a Bíblia fala da esperança do Evangelho. A esperança é o seguinte, o que significa esperança? Né? Você está esperando que alguma coisa boa aconteça. Isso é esperança. Você espera que algo bom aconteça. E a fé em Cristo, a esperança é que nós, quando exercitamos essa fé, nós oramos, quando nós tiramos tempo para estar com Deus, tiramos tempo para nos dedicar à leitura do Evangelho, para ser alimentado pela fé, né? Quando a gente tira esses momentos, a fé, a esperança do Evangelho a gente experimenta um gostinho daquilo que a gente vai viver lá na frente. Então, isso é tão profundo que o Espírito Santo em nós, que habita em nós, a Bíblia fala que é a antecipação do prazer e da glória que a gente vai experimentar no futuro. O que significa isso, irmãos? De forma prática, e que a gente só alcança isso exercitando. Que nós podemos, em qualquer situação, experimentar do Espírito Santo na nossa vida, uma esperança, uma alegria, uma felicidade, um pouquinho do que experimentaremos quando Cristo voltar.
E isso é o que sustenta a gente para passar por esses momentos críticos de onde a nossa fé é provada. Então Jesus diz hoje, para mim e para você, não tenha medo, somente creia. Eu quero parar rapidinho para a gente orar agora. Não terminou não, mas eu quero orar. Para a nossa casa, por onde a gente está agora. Porque às vezes a gente está aqui, mas na nossa casa, a situação às vezes não está tão boa. A nosso lar, a nossa família, às vezes está um caos. E a gente está aqui. E assim como você está aí, eu também estou aqui. Eu fico às vezes pensando, meu Deus, eu estou aqui, mas tal situação está acontecendo e eu quero que mude. Então eu quero que nesse momento aqui a gente feche os nossos olhos, vamos orar pela nossa família, amém? Toda a nossa família é de Deus. Eu quero dizer em nome de Jesus, para mim e para você, que toda a sua família é de Deus. Seus filhos, suas filhas, seus netos, seus sobrinhos, independente da situação que eles se encontram agora, eles são de Deus. E a palavra diz que eles serão salvos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus vai intervir. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos. Nesse momento, Senhor, que a gente está lendo aqui a tua palavra, apresentamos a nossa casa, a nossa família, Senhor. Estamos aqui representando eles, Senhor. Pai, Senhor, intervém nesse momento, visita os nossos lares agora, Senhor. Visita, Senhor, a nossa casa agora, Senhor. Visita, Senhor, os nossos familiares agora, Senhor. Intercedemos por mães, intercedemos por pais, intercedemos por irmãos, irmãs. Intercedemos agora, Senhor, por avós, por avós. Senhor, por primos nesse momento, Pai. Visita o nosso lar, Senhor. Espírito Santo, entra com milagre e providência, Senhor. Senhor, que possamos ouvir, Senhor, milagres nessa semana. Que possamos ouvir testemunhos de mudança, de transformação na nossa família. Senhor, em nome de Jesus, nós abandonamos a incredulidade do nosso coração. Senhor, nós não queremos ver os nossos familiares com incredulidade. Não, Senhor. Existe esperança, existe mudança na vida deles, Senhor. Declaramos, Senhor, e os vemos com os olhos da fé. Os vemos como o Senhor os vê, Senhor. Transformados, renovados, curados, libertos. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Repreendemos a ação do inferno, Senhor, que tenta, Senhor, oprimir os nossos lares, oprimir as nossas famílias. Em nome de Jesus, todos esses demônios são repreendidos. Tua palavra diz, Senhor, que nós como igreja, o Senhor deu autoridade para nós, para ligar na terra e ser ligado no céu, e desligar na terra e ser desligado no céu. Nós ligamos na terra a restauração dos nossos lares, a restauração dos nossos familiares. Desligamos na terra toda a ação do diabo, para que seja também desligada nas regiões celestes. Em nome de Jesus, amém. Então, irmão, Jairo não teve como impedir a morte. E eu queria que você pensasse o seguinte: aconteceu com Jairo. Jairo era líder. Acontece com qualquer um. Às vezes, os nossos sofrimentos, as nossas dores, nos fazem entrar no lugar de se isolar. De se isolar e pensar assim: só eu estou passando por isso. Sentir pena de nós mesmos. É isso que eu vejo aqui com Jairo. Jairo era líder. Às vezes a gente tem uma falsa impressão de que aquilo só está acontecendo com a gente mesmo. E isso nos isola. Nos isola de conviver com os outros irmãos. Nos isola no convívio com que outros que sofrem. Jairo teve o sim de Jesus. Jesus falou: ok, eu vou lá com você. No meio do caminho, alguém com outra necessidade entra na história. Isso nos ensina, irmãos, que no meio do nosso caminho do milagre, existem outros que também precisam do milagre, que também precisam de Jesus, que também precisam de transformação. E nós, como nós vamos nos comportar? Nós vamos nos isolar ou nós vamos, mesmo estando necessitados, mesmo estando abalados por problemas, o que nós vamos fazer? Nós não vamos nos isolar, amém, irmãos? Não vamos deixar
que é aquele sentimento de autopiedade, tadinho de mim, porque fizeram isso comigo, porque eu passei por isso, porque eu estou passando por essa situação. Amém, irmão? Nós não estamos querendo desmerecer a sua dor, só você conhece a sua dor, mas Cristo é com você, Cristo está comigo, com você, e no meio do caminho, irmão, tem pessoas que sofrem também, e que eu e você possamos estar com Jesus no caminho do nosso milagre, amém? Com Jesus, e também sendo bênção para que Jesus possa curar e libertar outras pessoas. Não deixe o seu sofrimento isolar você. Isso é um ensino que eu tiro para mim. Às vezes a gente está com foco no nosso sofrimento, irmão. A gente só consegue enxergar o sofrimento que nós estamos passando. E não conseguimos enxergar que do lado da gente existem outros que sofrem também e que precisam da gente. Então, chegou os mensageiros da casa de Jairo. Acabou, fim da esperança. Aquela esperançazinha que tinha no coração de Jairo, caramba, ele vem comigo, vamos embora. Ali era uma chance, ali acaba toda a expectativa, talvez acaba a expectativa de Jairo. E às vezes, irmão, a gente fica assim, depositando a nossa esperança em alguma coisa que não é Deus. Não, eu sei que vai dar certo porque eu estou com aquela reserva. Ainda bem que aconteceu isso agora, ainda bem que eu tenho aquela reserva financeira. Às vezes a gente deposita a nossa esperança em casa, em trabalho, em familiar que pode nos socorrer. E isso é bom, é lógico que é bom, mas nós não devemos colocar a nossa esperança. E o milagre só aconteceu na vida dele quando acabou todas as esperanças de Jairo. Os caras chegaram e falaram, acabou, tua filha morreu, já era. Eu gosto de um versículo que eu ainda não parei para estudá-lo, que Deus falou ao meu coração, que um dia eu quero trazer para os irmãos, é quando Deus fala assim, lá no Antigo Testamento, ó, você vai lembrar, eu acho. Aquele versículo fala assim, vocês me acharão quando me buscarem de todo o coração, né? E aí um dia, eu fui ler rapidamente o contexto, que o profeta diz aquilo, cara, era um contexto de completa desesperança do povo de Israel, tinha acabado tudo para eles. Eles chegaram literalmente do fundo do poço. Até quando a gente chega no fundo do poço, a gente pode não encontrar Deus. No fundo do poço, Deus fala assim, ó, vocês vão me achar se me buscarem de todo o coração. Então, a gente só encontra Deus, irmão, quando de fato tudo que está em volta não tem mais solução. Aí a gente pode ter um encontro verdadeiro com Deus, que Ele vai ser tudo o que nós temos nesse lugar. Então, quando eles chegaram, isso pode ter gerado medo, espanto, falta de certeza, uma esperança falsa que eu falei. Então, às vezes, esses problemas se levantam, desafiam a nossa fé para nos aterrorizar. Esse é o lance que eu quero deixar aqui para vocês. Desculpa falar lance, né? Mas esse é o foco da palavra. Jesus olhando para ele. E é engraçado que o versículo fala assim, ó, Jesus, em outras versões, tem uma palavrinha que eu gosto muito. Quando chega o pessoal e fala assim, ó, não precisa mais incomodar o mestre, tua filha morreu. Mas, Jesus, tem um mais, irmão. Na nossa vida, e o mais, eu não entendo muito da língua portuguesa, mas o mais significa uma oposição ao que foi dito. É um porém. Você falou porém? Então, o mais é um porém. Diante de toda falta de esperança, de toda a situação adversa na vida do crente, sempre tem um porém. Sempre tem um mais. E é mais quem? É mais Jesus disse. Então a gente vê aqui duas vozes. As vozes do pessoal de Jairo, as vozes que nós ouvimos para enterrar nossa esperança de vez, que muitas vezes a gente ouve na nossa mente, porém nós temos a voz de Deus. Nós temos o mais. Na vida do cristão, sempre tem um mais. Sempre tem um mais. Oi? Sempre tem uma conjunção. E o mais do cristão é mais Jesus. Mais Deus. Não é mais eu. Não é mais a minha conta bancária. Não é mais aquele parente que pode me socorrer. Não, não. É mais
Jesus. Jesus disse, não tenha medo. Irmão, eu quero dizer para mim e para você, o seu futuro é garantido, irmãos. E quando eu falo futuro é garantido, não é só com a segunda vinda dele. Eu estou falando que enquanto nós vivemos aqui nessa terra, Deus cuida da gente. Então você não vai passar por desesperança, você não vai ser abandonado. O seu futuro é certo. Deus vai dar um jeito. Tudo vai dar certo. Que essa desesperança não deixe-nos aterrorizados. Não tenha medo, o seu futuro é garantido. A sua família é de Deus, as suas finanças, Deus está no controle. A sua vida profissional, Deus está no controle. A sua vida emocional, a sua vida sentimental, Deus está no controle. Você não está sozinho. E Jesus termina falando, crê somente. Tão somente creia. Tão somente creia. A fé é o que nos faz passar por todas essas situações. A fé em Deus fortalece, nos dá vida, nos dá ânimo. A fé em Cristo nos impulsiona, a fé nos consola e a fé também nos faz viver uns com os outros. E através desse convívio nós somos fortalecidos em fé. Amém? Então, e no final a gente vê o milagre acontecendo. Ele chega lá na família de Jairo e ele cura, ele restaura. Então o nosso Deus é soberano, irmãos. Então que essa palavra ela possa nos trazer paz, principalmente. Porque a gente acha que se Deus nos der aquilo que eu peço, o meu coração vai ficar em paz. E não é verdade. Não é verdade. Eu gosto muito do livro de Jó, que aconteceu coisas terríveis na vida de Jó. Eu acho que não existe uma pessoa aqui que passou pelo que Jó passou. Ninguém aqui de nós passou pelo sofrimento que Jó passou. Ninguém que passou. O sofrimento dele foi devastador. E ele perguntou muitas coisas para Deus, ele questionou Deus. E no final, antes de Deus restaurar a vida dele, Jó encontra com Deus, mas Deus não responde Jó, irmão. Deus não responde os questionamentos de Jó. Deus fala de si para Jó. E quando Jó vê quem é Deus, ele vê que ele consegue alcançar um lugar que ele não tinha antes, sendo próspero do jeito que ele era. Ao ponto de falar assim, porque Jó era muito rico, tinha muitos filhos, ele era próspero, e não só próspero, ele era um homem justo, bondoso, ajudava o próximo, era um homem de Deus, uma referência, Mas ele só consegue alcançar um lugar de fé e de experiência profunda com Deus quando ele perde tudo. Então, qual é o ensino disso para a gente? O que a gente precisa de fato não é da necessidade atendida, é de Deus. É de que nesse momento de dor a gente se encontre com Deus. E nesse momento de dor, a gente pode chegar diante de Deus e reclamar e fazer tudo, porque Ele é nosso Pai. Mas Ele vai falar e quando Ele for falar com a gente, Ele vai se mostrar para a gente. Ele vai se revelar quem é Ele para a gente. E a gente vai poder falar, caramba, cara, isso me basta. Eu preciso de Ti, Senhor. E aí Jó fala assim, antes eu conhecia você só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Olha isso, meu. E ele ainda estava todo, desculpa a palavra, ele estava todo ferrado, tá? Ele não estava com a vida restaurada. Depois é que Deus restaura a vida dele. Quando ele começa a ajudar os seus amigos, é que a vida dele começa a ser restaurada de novo. Amém? Vamos ficar de pé. Queria pedir a Betânia aqui. Nós vamos tirar